Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes da sociologia, para o Enem, para os vestibulares e, claro, para a vida. Aqui na nossa série Sociologia na História, vamos discutir socialização e as instituições sociais. Se prepara porque essa aula está recheada de teoria crítica, exemplos do nosso cotidiano e muita reflexão sobre como a gente se forma como indivíduo e como sociedade. Roda a vinheta e vem comigo! Bom, pessoal, para começar, a gente vai pensar socialização e o processo pelo qual a gente aprende os valores, as normas, os comportamentos e as práticas sociais da cultura onde a gente vive. Isso que nos permite conviver em grupo, respeitar regras e desenvolver a nossa identidade social. E atenção, hein, pessoal, esse processo começa desde o nascimento e dura a vida toda. Por isso que a gente diz em sociologia o processo de socialização. Beleza? Muitos sociólogos, pessoal, costumam aí dividir em duas fases e é assim que aparece bastante também nas provas de vestibular e também, obviamente, nos concursos aí, tá? Socialização primária, que ocorre na infância, geralmente aí dentro da família. Socialização secundária, que se dá em outros espaços como escola, grupos de amizade, trabalho, igrejas e, claro, nas redes sociais. Hoje o mundo totalmente conectado pelas as redes sociais, não tem como pensar que não exista processo de socialização nas redes sociais. Vamos pensar então a família como agente socializador, beleza? A família é o primeiro grande agente de socialização. É ali que a gente aprende a falar, a ter afeto, a entender limites, regras e, obviamente, os valores morais. Mas já digo para vocês, pessoal, que é uma crítica a essa ideia, é ter uma atenção, porque a forma como isso acontece depende muito da estrutura familiar, beleza? Depende do gênero, da classe social e até da cultura local, tudo bem? Vou dar um exemplo aqui bastante claro e salutar. Uma criança criada em uma família de classe média urbana, de São Paulo, por exemplo, pode ter um processo de socialização muito diferente de uma criança de comunidade ribeirinha lá da Amazônia, aqui no Brasil, por exemplo. Isso vai refletir na linguagem, nos hábitos e até nas aspirações, nos desejos próprios dessa formação aí, porque são diferentes, de uma maneira geral, são diferentes. Beleza? Mas a família é a estrutura, é isso que nós queremos chamar a atenção. Já a escola, ela entra aí como segundo processo de formação ou processo de formação secundária. A escola é o principal espaço de socialização secundária, pessoal. E é aqui que entra, obviamente, o pensamento de Émile Durkheim. Falamos de Durkheim nas aulas passadas, ele volta aqui de novo, porque Durkheim é muito importante, tá? Para o Émile Durkheim, a escola é uma instituição moral que ensina mais do que matemática, gramática, ela transmite valores coletivos, tá, pessoal? O respeito às regras e o sentimento de pertencimento a uma sociedade. A escola é uma sociedade, né, de estudantes, de pessoas ali dentro, que tem todos os seus corpos, né, de formação. Sabe aquele momento aí que a gente canta lá o hino nacional, né, o de respeitar a vez de falar na sala? Então, Durkheim está dizendo aí que o essencial disso é para formar cidadãos que sabem viver em grupo e manter a coesão social. Então a escola é esse processo de formação muito importante, segundo Émile Durkheim, tá? Mas temos outros autores também que pensam a escola. Vamos pensar aqui com Pierre Bourdieu, né, a escola como espaço de desigualdade. Pierre Bourdieu, pessoal, ele faz uma crítica importante e diz que a escola não é neutra, beleza? Ele usa conceitos de hábitos, capital cultural e de reprodução social, tá? O hábitos, segundo Bourdieu, é o conjunto de disposições que a gente adquire desde a infância. Nossos gostos, modos de falar, jeitos de se comportar,
tudo bem? Já o capital cultural são os conhecimentos valorizados pela escola, conhecimentos acadêmicos, por exemplo, que geralmente são mais acessíveis às classes médias e altas, certo? Isso cria esse conceito aí de capital cultural. Exemplo, né? Sempre legal aí os nossos exemplos, né? Um aluno que cresceu ouvindo música clássica e lendo aí literatura europeia, pode se dar melhor nas provas do que um aluno que teve menos acesso a esse repertório, certo? Isso mostra, né, que as provas, a escola, ela segue um padrão elitista, né, de capital cultural. Não porque ele é mais inteligente, esse aluno não quer dizer que ele é mais inteligente, mas é porque a escola valoriza aquele capital. E o resultado disso é que a escola pode acabar reforçando as desigualdades sociais. É isso que o Pierre Bourdieu está dizendo, beleza? Já o autor Norbert Elias, pessoal, sociólogo Norbert Elias, vai chamar a atenção para o autocontrole e a civilização. Então, o sociólogo aí, Norbert Elias, ele traz uma visão bastante interessante. Ele diz que a socialização ela faz parte de um processo civilizador. Então, vou dar um exemplo. A gente vai aprendendo a controlar os impulsos, como raiva ou desejos, mediados em nome da convivência. Então a gente sabe que a gente está em sociedade, a gente tem que saber que nem sempre tudo é permitido. Então a gente tem que controlar aí. Então a socialização, segundo o Norbert Elias, é um processo civilizador. Vou dar um exemplo aqui, ó. O simples ato de você esperar numa fila. Isso parece banal, mas mostra como que a gente aprende a se regular para viver em grandes grupos. Senão vai ficar todo mundo furando a fila ali e atacando uns aos outros. Então você tem que respeitar a fila. Isso é aí um processo civilizador. Beleza? No trânsito, por exemplo, na escola, no trabalho, o autocontrole é fundamental para que a vida funcione coletivamente. Senão vai ficar todo mundo se matando, né, pessoal? Isso é o processo de socialização que é civilizador. Beleza? Já os autores Peter Berger e Thomas Luckmann, pessoal, eles escreveram aí um texto muito famoso chamado A Construção Social da Realidade. É uma obra essencial, tá? Para entender como que a gente chama aí, né, de real. É, na verdade, uma construção social. O real pode ser uma construção social, beleza? Vou dar um exemplo aqui, ó. O que é certo? O que é errado? Em relação ao vestuário ou ao namoro, muda conforme a cultura e a época, diversifica. Tem gente que crê no poliamor, tem gente que acha que tem que ter um amor, tem gente que é monogâmico, tem gente que é porogâmico, né? Então tudo isso são construções sociais também, beleza? Para esses autores, a socialização é esse processo de aprender as convenções culturais de nosso grupo. Então nada que fazemos é natural, né? É tudo aprendido e reforçado pelas instituições sociais, beleza? Então, pode variar bastante entre as pessoas aí e também entre sociedades, né? Vamos levar aqui também o autor Stuart Hall, né, e o que ele pensa sobre a mídia. Então, pensar a mídia, pessoal, hoje não tem como a gente não pensar sobre a mídia, ou seja, os meios de comunicações, as redes sociais, ainda mais com o avanço das redes sociais, é importantíssimo pensar a ideia de mídia. E o Stuart Hall mostra que a mídia não só informa, mas cria sentidos e constrói identidades, beleza? E é óbvio que o processo de socialização vai estar nesse meio. Então pensa aí, por exemplo, como a representação de minorias nos filmes e séries mudou nas últimas décadas, não é verdade? Ou como influencers moldam os padrões de beleza e de consumo. Isso também faz parte do processo de socialização. Então a mídia pode reforçar estereótipos, mas também pode ser espaços de resistência e até de empoderamento. Por isso que a gente precisa sempre ter uma postura crítica sobre o que consumimos, certo? Então, o Stuart Hall, aí, grande, quando pensa em mídia, a gente pensa nesse autor famoso, o Stuart Hall, tá? E a religião como instituição social? Isso também é importante? Sim, é muito importante. A religião também é uma instituição social, pessoal. Ela é uma instituição social que ajuda a formar valores éticos, explicações sobre o mundo
e vínculos de pertencimento. E também faz parte do processo de socialização, porque muitas pessoas são adequadas aí a sistemas de determinadas religiões, igrejas, comunidades religiosas. Vou dar um exemplo, ó. Em muitas famílias, a religião ela estrutura o modo como os filhos entendem o que é certo e o que é errado, tá? Mas temos que pensar que um país como o Brasil, que é um país laico, né, e que tem várias especificidades religiosas, é fundamental garantir o respeito à diversidade religiosa, tá? E também a liberdade de não seguir nenhuma religião ou crença, porque o nosso Estado é laico. Mas nós sabemos a importância da religião como processo de socialização e uma instituição social, tá? O autor Zygmunt Bauman, pessoal, ele fala muito sobre o mundo atual e os desafios de um mundo líquido, de uma modernidade líquida. Já falamos de Zygmunt Bauman em outra aula, né? E a gente está trazendo ele de novo aqui na ideia de socialização. No mundo onde os vínculos são cada vez mais frágeis, pessoal, as amizades são virtuais, relações são descartáveis, excesso de informação, o processo de socialização fica mais complexo ainda. E o Bauman traz esta complexidade quando ele cunha aí o termo, né, de modernidade líquida. Os jovens, por exemplo, pessoal, vivem numa busca constante aí por identidade, em meio a pressões de padrões, que são às vezes inalcançáveis, e a sensação de pertencimento muito instável. Então a formação da identidade se torna algo em constante construção. Tá? Então nós temos que pensar o Zygmunt Bauman aí, que traz essa discussão atualíssima, né, sobre o processo de socialização dentro de uma modernidade líquida. Bom, vamos lá, pessoal. E o Enem, os vestibulares, as questões de provas, né? Esse tema aparece no Enem, nos vestibulares, nos concursos que tem sociologia como disciplina, de várias formas. A gente pode pensar sobre valores e convivência, família e escola, desigualdade cultural, mídia e desinformação, por exemplo, fake news, religião e cidadania, tudo isso pode ser temas importantes aí desses vestibulares, tá? Dá um exemplo aqui, ó. Pode cair numa questão mais ou menos assim, ó, perguntando como que a escola contribui para a cidadania ou como que a mídia influencia opiniões políticas em tempos de fake news. Olha só que boa questão aí de vestibular e prova, beleza? E aí, obviamente, que a gente pode fazer um fechamento aqui, né, pessoal? Vamos recapitular rapidinho aí os principais tópicos tratados nessa aula. Socialização, então, é o processo pelo qual a gente aprende a viver em sociedade, beleza? E os principais agentes são família, escola, mídia e religião, beleza? Durkheim vê a escola como promotora da ordem social, tá? O Bourdieu denuncia a reprodução das desigualdades na escola. E o Norbert Elias fala do autocontrole no processo civilizador. Já o Berger e Lukács, juntos, mostram que a realidade é construída socialmente. E o Stuart Hall destaca como que a mídia molda identidades. E o queridíssimo Zygmunt Bauman nos alertou aqui nessa aula para os desafios da socialização em tempos líquidos. Então recapitulamos aí os principais pontos desta aula, socialização e instituições sociais, né? E se essa aula te ajudou, pessoal, deixa o like, compartilha aí com quem está estudando, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e se prepara porque o próximo vídeo a gente vai mergulhar em um tema diretamente ligado a esse, né? Que é a ideia de estratificação social, tá? Então, compartilhe o conhecimento, né? A gente vai entender aí cada vez mais esses temas da sociologia em aulas assim diretas, curtas, mas com grandes ideias e trazendo autores, questões de vestibular e questões do Enem. E, obviamente, pessoal, né, que depois que nós concluirmos toda essa sequência dos principais temas de sociologia, aqui na sociologia, na história, nós vamos então trazer temas mais específicos, vamos especificar cada vez mais. Por enquanto, são aulas mais gerais, né? Então, até a próxima aula. Fiquem aí bem, estudem, estejam com a gente, compartilhem conhecimento. Sociologia na história, história é vida. Tchau, tchau. Valeu.